esta manhã, agradecer ao nosso pastor Paulo Lucas pela honra e pela oportunidade que ele nos dá aqui de compartilharmos a palavra de Deus. Agradecer também ao pastor Moacir, todos os obreiros e os irmãos. Nós queríamos pedir, por favor, que os papais ficassem em pé. Por favor, você que é pai, fique em pé, por favor. Isso, o departamento infantil da nossa igreja preparou aí uma lembrancinha, e eu queria pedir, Moisés, que os pais pudessem receber, por favor. Tá? Os pais estão recebendo aí, ali tem alguns pais na galeria. Esse é um dia especial. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do senhor, viu, pastor? O senhor é o nosso papai aqui. Pastor, em nome de todos os departamentos da igreja, do nosso setor, nós também queremos prestar a nossa homenagem ao senhor. Feliz Dia dos Pais, que Deus continue abençoando e cuidando do senhor, em nome de Jesus. Também ao pastor Moacir. Feliz Dia dos Pais, pastor Moacir. Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a vida do senhor e da sua família. Todos os papais considerem-se abraçados pela nossa igreja, pelo departamento infantil, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Tomem o exemplar da Bíblia em mãos, por favor, e abram na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler o versículo de número 14, apenas o final do versículo. 1 Coríntios 12, versículo 14, apenas o finalzinho do versículo. Obrigado, pastor Moacir. Diz assim: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais devem entesourar os filhos. Amém. Esse texto, ele nos dá uma regra de ouro. Ele nos dá uma máxima perfeita. Esse texto nos estabelece um princípio inalterável. E qual é a regra perfeita? O princípio inalterável que esse texto traz: que não são os filhos quem entesouram os pais, mas os pais que entesouram os filhos. O Dia dos Pais, ele é um dia muito especial. Segundo a história, provavelmente esse dia tenha surgido nos tempos mais modernos, realmente nos Estados Unidos. Mas antes de surgir a comemoração dos Dias dos Pais nos Estados Unidos, o Dia dos Pais foi comemorado pela primeira vez há quase 2.500 anos atrás, na Babilônia, quando um jovem chamado Eumeso fez de argila um cartão para o seu pai Nabucodonosor e desejou ao pai sorte, saúde e vida longa. A partir desta homenagem que o filho de Nabucodonosor fez ao pai, começou-se então a comemorar na Babilônia o Dia dos Pais. No Brasil, o Dia dos Pais passou a ser comemorado em 1953. E a origem da data remete a um publicitário brasileiro chamado Silvio Beringer. Ele era diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo. E ele então tomou uma data
que já existia no calendário católico brasileiro, que era o segundo domingo de agosto, onde na tradição católica se comemora o dia de São Joaquim. E pela tradição católica, o dia de São Joaquim é uma homenagem ao pai de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, porque não está na Bíblia isso, mas os pais de Maria eram Ana e Joaquim, ou Joaquim. E o publicitário pegou essa data e converteu essa data em Dia dos Pais, e a partir de 1953 o Dia dos Pais tem sido comemorado em nosso país. Atualmente, esta data está ameaçada no Brasil, porque nas escolas brasileiras não se pode mais comemorar o Dia dos Pais. E não pode ser comemorado o Dia dos Pais porque a ideia é que quando se comemora o Dia dos Pais, se agride e desrespeita aqueles que não têm tido a oportunidade de conviver com os pais. Então, em nome desse argumento, retirou-se do calendário escolar anual no Brasil o Dia dos Pais. E o que é então que os professores, coordenadores pedagógicos fizeram para substituir essa data? Instituíram o Dia da Família. Colocaram no lugar do Dia dos Pais o Dia da Família. A Mônica, minha esposa, é professora na rede pública de ensino ali no município de Itapevi. E essa semana ela tem trabalhado de casa e ela prepara os conteúdos pedagógicos e manda para os pais pelo grupo do WhatsApp, e também manda conteúdos para os filhos, e os filhos vão ali sendo ajudados pelos pais e fazendo. E essa semana ela estava preparando o conteúdo e eu falei, que bacana, vai preparar os conteúdos relacionados ao Dia dos Pais. E ela disse, não, eu não posso mandar conteúdos pedagógicos relativos ao Dia dos Pais, eu só posso mandar relativo ao Dia da Família, mas não dos pais. Parece que nesse sentido há até uma lógica de querer atender uma classe muito importante que nós devemos zelar por ela, que é aquela classe de pessoas que não tem mais os pais presentes ou o pai presente. Mas, por outro lado, o que se quer fazer, de fato e de verdade, é ir destruindo, aniquilando, ao longo do tempo, essa figura tão emblemática, tão importante, que é a figura paterna. Seja como for, há uma regra máxima. Seja como for, há um princípio máximo que está na Bíblia. E qual é esse princípio? Que não é o filho quem entesoura o pai, mas é o pai quem entesoura o filho. É o pai quem entrega a riqueza. É o pai que abre o seu celeiro. É o pai que dá ao filho os seus dotes, os seus talentos, os seus dons, o seu patrimônio, as suas habilidades. É o pai que entesoura o filho. Eu separei na Bíblia aqui 3 pais que entesouraram seus filhos. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e lesse comigo em Gênesis capítulo 25, versículo de número 5, quando fala de um pai que entesourou pela primeira vez o seu filho. Esse texto aqui conta-nos a história de Abraão. Sara havia morrido. O Abraão, depois de sepultar a Sara e de ter vivido o seu luto, o Abraão então encontrou uma nova esposa. E o versículo 1 diz que ele casou-se com uma mulher chamada Quetura.
E ele teve então filhos com esta mulher. A Bíblia cita aqui Abraão gerando mais 6 filhos com esta mulher. Mas para a nossa surpresa, quando chega no versículo de número 5, diz algo muito bonito. Diz assim: porém Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Abraão entesourou o seu filho. O que é que Abraão tinha para entesourar, para dar, para conceder, para trazer ao seu filho? Abraão tinha escravos. A Bíblia fala de 318 servos que Abraão tinha. Abraão possuía camelos. Abraão possuía gado. Abraão possuía caprinos. Abraão possuía muita prata, muito ouro. Abraão tinha um patrimônio gigantesco, tanto que, se nós continuarmos lendo esse mesmo capítulo 25, a Bíblia diz que Abraão morreu cheio de dias, glória e riqueza. Abraão morreu muito rico, mas o texto diz que Abraão, antes da sua morte, entesourou o Isaque. Como pai que deve entesourar o seu filho, Abraão entesourou o Isaque. Ainda a Bíblia mostra um segundo pai que entesourou o seu filho. Eu pediria aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 4. Esse texto mostra-nos a passagem em que Davi chama o seu filho Salomão. Davi já está próximo da sua morte. Davi já está no momento da sua partida. É um momento de despedida. É um momento de partida de Davi. E aí a palavra de Deus diz que o Davi chama então o seu filho Salomão, e ele transfere para Salomão toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio, todos os seus tesouros. Os celeiros de Davi foram abertos para Salomão, e o texto diz assim: depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu. Ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque trata-se da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas também de um templo para Deus o Senhor. Para construir o templo de Deus, Davi diz: eu preparei com todo o esforço o trabalho necessário e o material necessário, isto é, eu estou deixando ouro, eu estou deixando prata, eu estou deixando bronze, eu estou deixando ferro, eu estou deixando madeira, eu estou deixando pedra de ônix, eu estou deixando pedras preciosas, eu estou deixando pedras de várias cores para os mosaicos, e eu estou deixando ainda muito mármore. Mas além de todos estes preparativos que eu fiz, eu dei também prata e ouro que me pertence, pois eu tenho amado o templo do meu Deus. E aí vem o versículo de número 4, para que nós pensemos um pouco no patrimônio e no tesouro de Davi. Ele diz assim: eu estou entregando mais de 100 toneladas do puro ouro. Ele está dizendo aí que ele entregou mais de 100 toneladas do puro ouro. Coloque o grama do ouro a R$80, multiplique por 1 tonelada e multiplique por 100. Você vai ver qual é o patrimônio, qual é a riqueza, qual é o tesouro que Davi está deixando para Salomão. E ele diz aqui do ouro mais puro e 240 toneladas de prata pura para revestir o templo do Senhor. Quando
Nerildo Ascioli escreve aquele livro Você Sabia? A respeito de curiosidades da Bíblia. Ele diz que o investimento de Davi no templo foi 15 bilhões de dólares. E eu já vi vários comentaristas até questionando essas contas, mas me parece que só nessas 100 toneladas do ouro mais puro aqui já chega nisso, mais ou menos. Ainda soma-se a essa prata e todo o mármore, toda a pedra preciosa que Davi entesourou Salomão. A Bíblia mostra que não são os filhos que entesouram os pais, mas os pais que devem dar os seus tesouros aos seus filhos. Porém, há um outro prisma que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos antes de entrar em Deus como Pai. O Abraão entesoura o Isaque com uma fortuna. O Davi entesoura o Salomão com uma fortuna. Mas em Gênesis 49, se você depois for ler, porque aí não seria um versículo só, seria o capítulo todo, Jacó também vai entesourar os seus filhos. E o Jacó, ele vai chamar todos os representantes das tribos de Israel, todos os seus filhos, vai mandar cada um ir entrando em sua presença, e como um pai que quer transferir, como um pai que quer doar, como um pai que quer dar alguma coisa para o filho e deixar alguma herança, algum legado, algum valor, algum bem, algum tesouro, Jacó vai chamando os seus filhos. Só que Jacó não é rico como Abraão, Jacó não é rei como Davi. Quem é Jacó? Jacó é um pai velho e doente em cima de uma cama, que está vivendo um período de pobreza, um período de escassez até de alimento, e ele é cuidado pelo seu filho lá no Egito. Ele não tem ouro, ele não tem prata, ele não tem mármore, ele não tem tesouro desses no sentido patrimonial nenhum. Ele não tem roupas finas, ele não tem pedras preciosas, ele não tem nada destas riquezas palpáveis e tangíveis. Mas mesmo assim ele entende que são os pais que devem entesourar os filhos. E aí Jacó manda vir um a um. E quando eles chegam, o Jacó olha para os filhos e diz assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas há algo que eu tenho, isso eu vou dar para vocês. Dobra o joelho aqui, ele coloca a mão sobre a cabeça dos filhos, e ele vai ministrando uma bênção sobre a vida dos filhos. Aleluias, glória a Deus. E é muito interessante, porque se nós formos fazer uma análise, um estudo bíblico, do Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver que os tesouros de Abraão passaram. Aliás, se você for olhar a vida do Isaque, você vai ver que mais para frente o Isaque vai empobrecer, e depois Deus vai abençoá-lo, mas ele vai empobrecer de toda essa riqueza. O Davi deixa isso para o Salomão, mas o Salomão perde isso, e a riqueza que o Davi deixa para o Salomão praticamente se dissolve ao longo da história de Israel. Mas a bênção que o Jacó como pai, o tesouro que Jacó colocou sobre a cabeça dos seus filhos, essas bênçãos perduram até o dia de hoje. Aleluias, glória a Deus. Não são os filhos que entesouram os pais, mas os pais que entesouram os filhos. Se você tiver prata, se você tiver ouro, se você tiver imóvel, se você tiver carro, se você tiver condições, entesoure os seus filhos, entesoure o seu filho nesse sentido. Mas se você não tiver nada disso, faça como Jacó, chama o seu filho perto de você, coloca a mão sobre a cabeça dele e diga: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo a te transmitir. Eu te transmito a bênção de Deus, a graça de Deus. Eu te transmito a alegria de Deus, a paz de Deus, o refrigério de Deus. Aleluia, eu te transmito a bênção de Deus sobre a sua vida.
Aleluias, o dinheiro vai embora, a roupa vai embora, todo esse patrimônio passa e a ferrugem irá corroer e destruir, mas há valores eternos que os pais podem transferir aos filhos, e esses valores terão desdobramentos para a eternidade. Aleluias, glória a Deus. Abraão entesourou Isaque, Davi entesourou Salomão, Jacó entesourou todas as tribos, e Deus entesourou a todos os homens. Deus é o nosso Pai por excelência. No Antigo Testamento, nós não temos muito a manifestação de Deus como Pai. E aí nos faltaria tempo. Eu separei aqui as orações do Antigo Testamento. Eu queria que depois você fizesse um estudo, falasse assim para si mesmo: olha, as pessoas que oraram no Antigo Testamento, elas oravam tendo o conceito de Deus como Pai, ou o conceito de Deus como Senhor. E você vai ver que em nenhuma oração do Antigo Testamento começa com a palavra Pai, porque o conceito que os hebreus têm de Deus, nas suas orações, na sua relação com Deus, no momento em que eles vão se aproximar de Deus, é que Deus é Senhor, é que Deus é Criador, é que Deus é um Deus intangível, inosculável, intocável, é que Deus é soberano, que Deus está acima de tudo e de todos, e por um lado isso está corretíssimo, mas por outro coloca Deus numa certa distância. Então no Antigo Testamento nós não temos muitas referências bíblicas para entender Deus como Pai, porque é a forma distante como os homens entendem Deus. Ah, irmãos, mas nós temos alguns lampejos, como no Salmo 103, versículo 13. E no Salmo 103, versículo 13, o salmista, com muito temor, com a voz trêmula, com a garganta embargada, ele diz assim: assim como um pai se compadece do seu filho, assim também o Senhor se compadecerá de cada um de nós. Aleluias! Aleluias, glória a Deus! Aleluias, glória a Deus! No Antigo Testamento nós não temos Deus como Pai, nós temos apenas nuances, nós temos apenas lampejos, nós temos apenas inferências de Deus como Pai. Mas quando chega Jesus, os discípulos perguntam para ele, fala: Senhor, nos ensina a orar. E ele diz: vocês querem aprender a orar? Então senta aí que eu vou ensinar vocês. Eu não vou ensinar vocês uma reza, eu não vou ensinar vocês uma prosa, eu não vou ensinar vocês aqui um conjunto de palavras mágicas, eu não vou ensinar vocês aqui um antídoto miraculoso, não. Eu vou ensinar a vocês um conceito novo de oração. E qual é o conceito novo de oração que eu vou ensinar a vocês? A oração de vocês não vai mais partir da pressuposição de que Deus é Senhor. Ele é Senhor, isso está assentado em nós e pronto, e acabou. Mas eu quero que vocês olhem para Deus não como um Senhor, não como o Criador apenas, não como aquele que está lá no trono, distante de vocês. Olhem para Deus com a figura do Pai. E a oração de vocês vai começar dizendo: Pai, 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 Pai nosso. Aleluias, glória a Deus. É no Novo Testamento que nós conhecemos Deus como Pai, através da oração de Jesus. É no Novo Testamento que nós conhecemos Deus como Pai, quando Jesus vem e se apresenta, e ele diz: está aqui aquele que é Filho de Deus. Quando eu olho para Jesus como Filho de Deus, eu sou obrigado a olhar para Deus como Pai. Aleluias. Então Deus se apresenta no Novo Testamento como Pai, na oração modelo, e Deus se apresenta no Novo Testamento como Pai, na figura de Jesus, que vem como Filho, o Filho de Deus, que tem uma mesma essência de Deus, o Filho de Deus, que é o unigênito de Deus. A expressão unigênito quer dizer que é o único gerado, o Filho de Deus que coexiste em natureza, em personalidade,
e em caráter com o Pai. O Filho de Deus que esteve no princípio, ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus e reclama para si o título de filho, ele atribui para Deus o título de Pai. Aleluia. Pai de quem? Pai nosso, Pai de cada um de nós. Deus é Pai. Ele é Pai porque Ele está na oração do Pai Nosso como Pai. Ele é Pai porque Ele é manifestado Pai de Jesus Cristo. Mas Ele é Pai também porque João diz que Jesus veio para os seus. Quem são os seus do texto? Os seus são os judeus, são os filhos de Abraão, são os da linhagem de Abraão. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E por um lado a gente fica dizendo, como pode você não receber? E aí Paulo lá em Romanos capítulo 9 diz, Deus cegou os judeus por um tempo, para que a porta da graça fosse aberta aos gentios, e os gentios pudessem então ser enxertados, aleluias, em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. E aí ele diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí João termina e diz, mas a todos que o receberam, ele os fez filhos de Deus. Nascidos não da carne, nascidos não do sangue, mas nascidos da vontade do Espírito, do poder da palavra, do poder do Evangelho. Deus é Pai. Deus é Pai porque Ele está na oração do Pai Nosso. Deus é Pai porque Ele é Pai de Jesus Cristo. Mas Deus é Pai também porque por Jesus nós fomos aceitos e agora não somos mais escravos, não somos mais servos, não somos apenas criaturas, não, nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é filho de Deus. E aí, Deus é Pai. Em quarto e último lugar, quando lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 16, Paulo diz, é o Espírito de Deus, que dentro do nosso espírito comunica-nos que somos filhos de Deus. E aí com toda a autoridade nós podemos chegar dentro da casa de Deus e dizer não, ó Senhor, dizer não, ó Criador, dizer não, ó Deus inabalável, mas podemos dizer com toda liberdade, com toda autoridade, com toda ternura, Abba Pai, Paizinho, Pai querido, Pai bendito, Pai glorioso, Pai amoroso, Pai gentil, Pai que criou, Pai que mantém todas as coisas, Pai que enviou o seu Filho, Pai que nos salvou, que derramou sobre nós o seu Espírito. Oh, grande e maravilhoso Pai, bendito seja o seu nome. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a Deus que é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Olhe a oração do Pai Nosso dizendo Pai. Olhe para Jesus e o veja como filho e veja Deus como Pai de Jesus Cristo. Aleluia, olha para você mesmo no espelho e se veja como filho de Deus, nascido não da carne nem do sangue, mas nascido pelo Espírito e pela palavra. E olhe para o Espírito Santo de Deus. Olhe para o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus, Paulo diz em Romanos 8,16, é o Espírito de Deus que dentro do nosso espírito nos comunica que somos filhos de Deus e que podemos dizer Abba Pai. Abba Pai. Levante a sua mão e diga Abba Pai. Paizinho, eu te amo, eu te adoro, eu te celebro, eu te bendigo, eu engrandeço o seu nome. Deus é Pai. Você é órfão de um pai. Eu quero dizer para você, Deus é seu Pai. Aleluia, glória a Deus.
Você não tem mais o pai humano. Eu quero dizer para você, você não é um solitário. Você não está entregue à própria sorte. Você não está entregue ao destino, não. Há um Deus que é o seu pai. O seu pai está vivo, mas o seu pai não te deu carinho. O seu pai não te deu respeito. O seu pai não tratou você com o cuidado que deveria cuidar. Assim diz Deus para você: tira o olho só do seu pai dessa terra e levante o seu olho, e você vai ver que você não está sozinho. Você tem um pai nos céus que cuida de você. Deus é pai. Aleluia. Eu termino citando o Salmo 103, verso 13. Assim como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece de nós. Com máscara e com muito jeitinho, fala isso para o seu irmão. Deus é pai e Ele se compadece de você. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Uramana kandaramahai, urabandara sheramahai, larabanda kandaramahai, lamandaramana sheramahai. Aleluia. Deus é pai. Aleluias. Aleluias.